Alô, alô, galera do Mundo Condominial, bem-vindo à Rádio Corredor Online, onde as tretas, as histórias, as confusões correm soltas. Tô aqui com as minhas parceiras. Aqui você vai ouvir falar de todas as histórias, as confusões do mundo coletivo, do mundo em condomínios. Por favor, meninas, se apresentem. Oi, galera, eu sou a Ana Clara. Estaremos aqui quinzenalmente, mensalmente, semanalmente, a gente ainda não decidiu. Oi pessoal, meu nome é Mariana. Por enquanto não decidimos a frequência do nosso programa, porque esse é um projeto piloto, mas aqui vocês vão rir bastante, é isso que a gente espera com isso. É isso aí, galera, aqui quem vos fala é Rodrigo e ao meu lado nosso convidado especial, Célio Vietorn, o mais famoso como conhecido, Célio da Palhoça. Por favor, se apresente aí, Célio. Fala pessoal, meu nome é Célio. Síndico profissional e proprietário da Simcare, cuidando de alguns condomínios aqui na região. Fui convidado para esse programa, que vai ser sensação, mas acho que eles ainda não sabem a frequência. Célio, e alguns condomínios é modéstia, né? Quantos condomínios? Hoje, essa semana, nós pegamos o 37º condomínio. É bastante trabalho e bastante fofoca. Então, Bastante trabalho e pouco cabelo. Isso já acabou há algum tempo. Célio, para entender, porque o negócio é a gente falar das tretas, né? A gente quer saber das confusão que acontece agora em 37 condomínios. Mas, cara, fala um pouquinho da tua história, assim, como é que tu começou. Pô, pra quem hoje olha o mundo de 37 condomínios, deve ser lenha, coisa pra caramba. Conta um pouquinho de como tu começou, como tu evoluiu para chegar nisso e até pra galera entender a estrutura que tem hoje para cuidar disso. Então, eu brinco que a vida me levou para ser síndico. Meu primeiro emprego foi como almoxarife na Lumes. Meu tio é engenheiro, trabalhava lá e me chamou para trabalhar como almoxarife já com 16 anos. Então, já comecei cedo a correr atrás e fazer a coisa acontecer. Saí de lá, fui trabalhar no cartório de registro de imóveis de Palhoça, trabalhei por cerca de 4 anos. Saí do cartório em 2008, 2009, abri uma imobiliária, daí fiz curso de corretor, fiz curso de perito avaliador, tudo que eu faço eu sempre tento estudar muito e entender o que eu estou fazendo. Fechei a imobiliária em 2015 com aquela situação da recessão e fui convidado para ser gerente em uma empresa de serviços. Então, atendia condomínio, atendia síndicos e uma prerrogativa da empresa era me colocar em cursos de síndico para angariar clientes e divulgar a própria empresa. Então, em 2019, fui convidado por uma cliente que gostava muito do meu trabalho e virei sócio dela, fiquei sócio por cerca de 10 meses, saí, comecei a trabalhar sozinho. Saindo da empresa, alguns clientes que eu atendia descobriram que eu deixei de trabalhar naquela área, me chamaram para assumir o lugar deles como síndico porque entendiam que eu fazia um excelente trabalho, atendia a qualquer momento, estava sempre à disposição e isso eu acho que é a maior qualidade da Simcare, é atender exatamente no momento e estar sempre disponível para os condomínios. Ou seja, né, Célio, tu tivesse uma bagagem para chegar onde tu chegasse, né? Não é aquela simplesmente me tornei síndico e peguei, né, sou eleito em 30, quase 40 condomínios. Realmente, assim, é algo que a gente precisa priorizar, né? A gente vai falar sobre besteira, mas, enfim, um bom trabalho, ele prescinde de estudo, de dedicação, de conhecimento, né? Eu sou formado em administração, comecei uma pós-graduação em segurança pública e privada, não acabei, faltou fazer o TCC, mas aí os condomínios não deram mais tempo para fazer. Então ficou. Hoje a gente trabalha com sistemas e tem uma equipe muito boa. Eu levei, não sorte, mas busquei e fiquei tempos para conseguir que essa equipe viesse trabalhar comigo. Então, são pessoas que trabalham comigo há cerca de 8 anos. Nós temos 2 oficiais de manutenção rodando o dia inteiro nos condomínios, cada um com um carro. Temos uma caminhonete para carregar e ser rápido nas resoluções, que esse é o principal. A gente consegue atender com rapidez. O condomínio não vê o problema, que é a maior tristeza do condomínio, é chegar no condomínio, tem uma lâmpada lá caída, de emergência. Pô, passa 2 semanas, ninguém viu. Não. Nós vamos ver, nós estamos presentes e os sistemas fazem, bate uma foto, logo em seguida vem alguém da minha equipe e vai resolver. Então, dessa forma, a gente consegue atender com qualidade.
Então a gente já entendeu, né? O teu do nada teve um processo. E analisando a tua história, sempre teve a ver com imobiliário, né? Almoxarifado, cartório de registro de imóveis. Então foi sempre um processo. 37 condomínios, certo? 37 mil possibilidades. 37 mil possibilidades de ter treta. Existe uma treta, um problema em condomínio que pra ti, assim, é unanimidade. Ele acontece em pelo menos 80% dos teus clientes? Animais, né? Ainda mais, agora saiu Desculpa, mas tu tá falando de qual animal? Não. Animais, eu digo, pets, né? Esse é o principal motivo. É porque, cara, a gente entende, né? Sim. Esse é o principal, a maior recorrência. Mas claro que, vamos dizer assim, tem outros animais que geram bastante transtorno, conflitos entre condomínios. Relações. É o calcanhar de Aquiles da administração? Tem pessoas realmente que podem ser comparadas diante de tais situações e confrontos dentro do condomínio, que é complicado. E esse animal é o pior que a gente tem pra lidar, né? Enfim, porque o outro a gente entende que não pensa. Ô Célio, então conta assim alguma história pra gente. A ideia hoje é a gente trazer situações, até que para as pessoas que estão assistindo se identifiquem, é normal, isso acontece em todo lugar. Mas calma. Vamos delimitar um pouco, senão a gente vai falar do mundo. De todas as histórias possíveis. Vamos delimitar. Qual o tema que a gente pensou para esse programa? Calma, um BO de cada vez. Um BO de cada vez. Vamos lá, entre condôminos, treta de condômino. Tem tretas que geram reações, né? Por exemplo, eu vou citar uma que eu até lembrei agora no final, a gente não tinha conversado, mas essa foi inusitada. Teve bastante barulho do de cima com o de baixo, eu acho até que algum uso de droga, alguma coisa. Aí eu liguei para passar, tá tendo muito barulho e tal, e vai ser multado, porque já era uma unidade reincidente. A esposa brigou com o marido saiu revoltado, desceu do condomínio. Saiu pela garagem, queria sair, ela não abria. Ele saiu correndo e deu uma voadeira no portão, atravessou o portão. Atravessou, foi pra rua. Tentando fugir da mulher. Mas atravessou, passou. Pensa numa mulher perigosa. Cara, inacreditável. Arrancou toda a estrutura de alumínio, passou do portão, ficou na rua brigando. Aí um condômino que tava usando salão de festa, que era policial, saiu na rua. Ele pegou um pedaço de pau e queria bater no condômino policial. Meu Deus. Cara, arma, tudo. Mas esse cara tem que tirar o chapéu, porque ele tinha medo da mulher, mas tinha coragem de enfrentar o policial. Pensa na mulher, né? Deus, cara. Olha, surreal. Mas olha só, ele atravessou o portão com medo da mulher, mas parou pra ficou brigar na com frente do policial. prédio. Ficou com medo de correr, sei lá. Aí sabe aquela depois foi história, ó? Se tu correr, é pior. Igual mãe com criança, né? Cara, seria legal tu contar aquela história que depois que tu me contou, eu sempre lembro dela, da fotinho na placa do carro, cara. Cara, essa é de chorar de rir. Essa é legal que envolve dois condomínios, né? Eu tenho um conhecido que mora em um condomínio e reclamava muito da vizinha de baixo, que reclamava o tempo inteiro, que ele fazia barulho e ele diz que não fazia, né? Mas começava com isso, da discussão entre os vizinhos ali. Dos dois. Aí conheci a situação, passou. Aí em um outro prédio que ela também causava um pouquinho. Não, mas calma aí. Os dois tinham unidades nos dois condomínios? Não, um morava, que era meu amigo, morava em cima dela. Tá. E o outro que fez a situação da foto tinha a sala comercial no prédio que ela estava, mas ela era envolvida nos dois, né? Então, como ela era cri-cri, eu acredito, esse condômino foi lá, pegou, imprimiu a foto do chamado. Daquele filme? E colou atrás, na câmera de ré. Da Samara? Da Samara do chamado. Então, a hora que ele entrou no carro, não viu a câmera de ré. Marcou, coloca a foto da Samara depois. Ela girou a chave, engatou a ré, a hora que engatou a ré, tava a foto. Cara,
Não, mas como é que vocês descobriram que ele fez isso, cara? Ela pegou a câmera, bateu foto da câmera do carro, mandou pra mim, contou a E situação. aparecia direitinho. Aparecia Como é que a direitinho. pessoa conseguiu colocar uma foto enquadrada corretamente? Cara, a criatividade da A pessoa. gente conhece a pessoa que fez isso. Eu pesquisei e tem um vídeo assim na internet explicando E assim, ó, é muita criatividade. É uma pessoa muito criativa. Mas tu imagina que é uma criança, né? A hora que eu olho, esse amigo, Não. esse conhecido, ele é alto. Cara, a hora que eu vi ele passando com um papelzinho na mão, eu disse, câmera, não, assim? Não pode. É o A mesmo criança- da máscara? Gente, olha, essa pessoa ela merece o Oscar. Olha a próxima história. Eu acho que ela fica procurando no YouTube, né? Não, só pode. Como infernizar a vizinha? Como causar confusão. Esse é o campeão. Tem um outro, ele mora em outro condomínio, que não é o mesmo desse, que eu também era síndico. E lá, os vizinhos pegavam no pé dele, realmente. E fizeram uma reclamação, porque a filha dele, de 6 anos, chegou no elevador sem máscara, mas ela estava no corredor, sozinha com o irmão, e viu no elevador, botou a máscara e entrou. Fizeram a reclamação. Isso na época da pandemia, né? Isso. Ele foi notificado, porque ele realmente não podia, tinha as regras. Ele, em protesto, ele botou uma máscara, tá? Aquelas máscaras da Segunda Guerra Mundial, anti-gás. Com máscara de gás. assim. Isso, com 2 bolas assim, com aquele olho redondo, cara. Assustador. E ele entrou no elevador e no elevador tava um outro condomínio que era, vamos dizer assim, do lado B. Cara, Nem o Marcos aguentou. tu não acredita a situação. E ele foi e tirou um selfie do lado do condomínio. Não, ele tirou o selfie e ainda mandou pra mim, ó, tô de máscara. Cara, o que tu vai fazer? Não tem o que fazer. Essa pessoa a gente espera muito que você esteja assistindo. Ó. A gente te ama. Tinha que usar a foto dele pro comunicado no prédio. Use máscara. Aí, Cara, aí tirando isso. tinha o pessoal do lado B, né, a turma do contra. Teve a eleição, a primeira, esse condomínio foi eleito, a segunda foi outro. Eleito como síndico. Como síndico. O segundo também foi eleito do lado A, o terceiro fui eu e eu fui reeleito. E aí quando eu fui reeleito, ele ficou ali do lado para contar os votos e perguntou, contou já. Daí eu balancei a cabeça dizendo que já tinha passado os votos. Ele saiu gritando, pede música! Que era a terceira vez que eles perdiam. O cara é demais. Não, mas esse condomínio que o Célio tá Tu tem que passar o contato dele, a gente tem que chamar ele. Não, a gente tem. Não, a gente vai. Ele vai... A gente vai abrir uma Tu vai exceção. ser chamado, hein? Mas assim, ó, esse condomínio é muito peculiar por conta realmente das tretas entre condôminos. E aí esse mesmo caso, né, essa mesma família, eu vou complementar a história da máscara também, porque a esposa dele me segue, enfim, né? E ela um dia postou uma foto sozinha no elevador, sem máscara, né? Ela estava sozinha, ela postou a foto no Instagram dela. Pois, além de seguidores, ela tem perseguidores, essa pessoa. Haters. Bateu foto, print do Instagram, mandou pro síndico e pediu para que o síndico multasse ela porque ela estava sem máscara no elevador. Olha a neura das pessoas, gente do céu. E nesse condomínio teve, pra mim, até hoje, a reclamação mais absurda e também foi contra essa pessoa. Que foi, Acho que o problema é essa pessoa. a pessoa chegou, mas assim, ó, a pessoa chegou no condomínio com um carro sujo de lama. E a pessoa mandou uma mensagem pra mim, sério, o que adianta vocês me pagarem se a pessoa entra com um carro sujo de lama? Não, peraí só um pouquinho, eu vou dar uma ducha no carro. Eu fui obrigado a responder, mas a senhora quer que antes de entrar em casa ele passe numa ducha e limpe o carro? Não, faz parte, o condomínio é assim, vão sujar de lama, vai ser limpo e a roda vai girar. Esse condomínio realmente é uma perseguição. Esse caso da multa do irmão com a irmã no elevador, sem máscara, aquele rolo de mochila e tal, o mundo girou, né? Daí aconteceu o caso da pessoa que dedurou ele, sair da piscina molhado e molhando todo o hall e encontrar com um adolescente no elevador.
Aí ele, ai, desculpa, eu tô molhado e tal, esqueci a toalha. Aí o menino olhou pra ele e falou assim, não, pô, tá tudo certo, pode entrar aí, eu não vou te dedurar pro síndico. Tipo, né? Não, Foi mais maduro que o outro, Volta, né? limpa e tá resolvido. Ou como poderia ter feito, bota a máscara e eu tô dentro do Exato, elevador. claro. Porque assim, ó, a gente acaba conhecendo a família e é uma família extremamente educada. Os filhos, tanto os adolescentes quanto a pequena, são pessoas extremamente educadas, bem educadas, né? E claro, foi intransigência. Eu acho que provavelmente alguma perseguição da época que ele era síndico, enfim. Mas eu vejo que não é um problema isolado desse condomínio, né? A gente sabe que todos os condomínios têm. Todo condomínio tem um perseguido. Não, sempre tem aquela pessoa que parece que o pessoal pega... Não, é o Cristo do condomínio e vai. E aí a gente como... O meio, né, Rodrigo? Fica ali. Tá. Mas assim, esses estresses normalmente eles acontecem porque, cara, no frigir dos ovos, o que a gente tem? Não, acho que não é nem um excesso de zelo, assim, é um excesso de... Pô, como é que eu vou dizer? De a pessoa se achar sempre nos seus direitos, mas não olhar para o direito do próximo também, entende? Tu vê, a gente fala de um monte tá falando de um monte de bobagem, um monte de coisa engraçada, mas elas sempre partem de uma falta de harmonia, assim, de consenso, de entender que, tipo, cara, o cara tá vazando um pouquinho o limite dele, mas tudo bem, amanhã pode ser, né? Como foi a história da piscina, falou do cara de máscara, em um momento ele esqueceu a toalha e, tipo, vou correr pra casa achando que ninguém vai me pegar no caminho. Rabinho entre as pernas. Porque se não fosse isso, dava um jeito de alguém descer, levar uma toalha pra ele, ou ele ia esperar secar e ia subir. Ou tivesse organizado. Se secasse com a camisa, entende? Dava os pulos dele. Mas achou, não, dessa vez ninguém vai me pegar. Então, pô, o que gera a maioria das brigas em condomínio é exatamente esse excesso de pessoas. Pô, mas ele tá invadindo o meu direito. Pô, mas tudo bem, cara, uma hora vai ser do outro, é uma micro-sociedade. Mas o que eu vejo, assim, é que as pessoas se mudam para o condomínio e com a mente de que o seu vizinho é inimigo. Eles não entendem que o condomínio é uma divisão realmente de propriedade, assim como dentro da tua casa, né? Tu divide a tua casa com a tua esposa e com a tua filha. Tem regras? Tem, mas tu vai em algum momento ser mais transigente, né? Não dá para fazer aquela gestão do ódio que tu falas. Mas eu vejo que no condomínio é isso, as pessoas não entendem que no fundo é uma grande família. E eu acho também que eles se usam muito da figura do síndico, porque aí fica muito fácil. Vou detonar claro, ele, o síndico vai detonar. Coloca o síndico como juiz do negócio. E outra, né? Juiz a meu favor. É claro. Então, assim, para dizer aquilo que eu acho que tem que ser feito, não que tem que ser feito. Tem uma história também, um outro condomínio, que retrata bem essa situação. O carro estava todo sujo. Há muito tempo, um carro estava lá abandonado, o carro estava sujo. Aí escreveram, me lave, nos vidros. Nos vidros, não foi na lata, não teria perigo de arranhar nada. A moradora me ligou 9 vezes no domingo, às 9 e pouco, era 8 e pouco, 9 horas da noite. Ligou, e eu já tinha visto que ela tinha aberto a reclamação no aplicativo e eu disse, não, ela vai me ligar só para falar que escrever isso. Vou tratar na segunda, né? Deve estar pegando fogo no carro agora. A hora que ela ligou a 9ª vez, eu atendi. Boa noite. Aí ela passou, porque escrevendo no vídeo do meu carro, não, tudo bem, vamos olhar na câmera, vamos ver o que é. Não, porque eu quero que tu resolva agora, porque tens que resolver agora, porque não sei o que. Mas calma, não tem como, eu vou pedir a imagem vai chegar. Depois, no outro dia, ela ligou 6 horas da manhã. Já achasse a imagem? Claro que não, eu estava dormindo. Não tem como eu achar. Aí achei a imagem e tal, conversei com a unidade, e eles também, essa moradora pegou e escreveu um bilhete e deixou na porta do carro do lado. Aí o carro do lado, que foi quem escreveu, respondeu para ela no WhatsApp. Boa tarde, vizinha. Peço desculpas pelo meu filho ter escrito no teu vidro. Brincadeira de criança, gente. Não foi nenhuma brincadeira. Não. O menino estava brabo porque estava todo arrumado para sair e bateu no carro e se sujou todo. Então, assim, ó, ele tinha a razão dele. Pô, o carro não era para estar naquele estado ali.
Então, ele escreveu lave-me pra quê? Pra não acontecer mais aquilo com ele. Então, assim, tu apontou o dedo pro outro, mas o teu telhado tava todo sujo. Sim. Então, pô, né, tenha consciência. Mesmo sabendo que tu tá errado, tu ainda tá detonando o Pô, vizinho. mas falando disso, que pô, a mulher te ligou 9 vezes num domingo, cara, assim, ó, exatamente, pô, independente se é síndico profissional, se é síndico morador do condomínio, cara, todo mundo tem família, todo mundo tem sua vida pessoal, a função de síndico, ela é de administrar aquele caos, né, cara? Não o problema dos condôminos. Exatamente. E aí, pô, querer que resolva na hora, 6 horas da manhã. Porra, a galera tem que entender, cara, que o síndico, ele não vive de plantão. Não, e não era uma emergência. Não é uma central de atendimento. Olá, seja bem-vindo, qual a sua reclamação? Não é um suporte. Só um minutinho que eu vou lhe dar o retorno em 10 minutos. Cara, ia mudar o estado do carro? Ia mudar o que estava escrito? Se é uma emergência... Emergência é uma coisa, né, Célio? Mas, assim, situações que dá para esperar o outro dia... Eu tenho um cliente que ele manda mensagem para mim todos os dias... ele não manda todos os dias, mas ele só me responde à noite, depois do horário. E aí ele manda assim... Ah, não precisa responder, é só para eu não esquecer. Só porque daí ele transfere para minha responsabilidade de não esquecer. Porque eu abro a mensagem, óbvio, e aí no outro dia eu tenho que lembrar que eu tenho que responder, entendeu? Ele só transferiu para mim um problema que... Mas, pô, nesse caso, cara, nada demais. Eu acho que... eu costumo dizer que o bom senso ele vai até onde começa o interesse pessoal. Então, tipo, bom senso condomínio, cara, praticamente não existe. Eu ia dizer, bom senso não existe em condomínio. Como dizia minha avó, quando a farinha é pouco, meu pirão primeiro. É isso que acontece na maioria dos casos. Então, pô, escreveu lá, no outro dia, manda uma mensagem. Ela já tinha aberto no aplicativo. O carro tá sujo, ela sabe que tá sujo. Só que ficou ofendida porque, pô, tomou o dedão na função. Mas aí, complementando isso que tu estás falando, né, é justamente o que o Célio disse. As pessoas também precisam entender que o síndico ele está ali para resolver os problemas que envolvem a coletividade, né? Essas questões pontuais entre condôminos são os condôminos que têm que resolver. Ele não tem que transferir para o síndico a responsabilidade de saber quem escreveu para brigar. Ainda tomar uma atitude na hora? Para cobrar uma multa, uma advertência, isso não existe. E assim, vocês vivem isso assim como eu. A coisa que a gente mais usa, né? Não, sou obrigado a dar uma advertência para não abrir precedente. Tu tem que estar sempre punindo, porque se o Rodrigo fez alguma coisa errada no condomínio dele e o Célio, o síndico, não fez nada, eu, Ana, me acho no direito de fazer também e eu posso cobrar do Célio, mas o Rodrigo fez e tu não fez nada com ele, por que comigo tu vai fazer? E tem duas coisas... E eles nem sabem se foi ou não foi feito com o Rodrigo, porque o síndico nem pode dizer. Exatamente. Tem duas situações nesse caso. Primeiro, as pessoas precisam entender que uma notificação ou uma advertência, ela não passa de um comunicado. Sim. E outra, deveriam agradecer por isso acontecer. Porque é o seguinte, cara, tô te avisando sobre algo. Então não é ai meu Deus, o que aconteceu? Fui preso pela polícia. Cara, pelo amor, cara, só isso. Recebesse uma notificação, uma advertência, leia, internaliza aquilo, guarda, joga fora, faz o que tu quiser, mas saiba, olha, entenderam que eu fiz errado, é um aviso. Eu vou tentar, é um aviso, ponto, não passa disso. Principalmente. Mas, tem pessoa que, cara, acha que vai morrer, que o apartamento vai ser tomado dela porque ela recebeu uma coisa. E me desse uma notificação, não. E aí tu deixa de ser bom, né? Não, acabou. Sim, é bom até... Até porque, assim, né, é importante que aconteçam as notificações, porque o condômino, ele não lê o regimento interno, ele não sabe quais são os direitos e também os deveres dele. Então, a advertência é justamente para dizer assim, você descumpriu... Mas isso não dá o direito de dizer que não sabe, né? Não. Deixar só claro isso. Não, mas também não dá o direito dele se sentir mega ofendido de ter sido alertado por algo que ele fez errado. Claro que não. E eu já passei por isso, sério, de as pessoas ligarem e dizer, não, mas precisava de uma notificação. Eu falei, eu formalizei um comunicado para ti. Relaxa, tá tudo bem. Eu tô só te dizendo que conforme o regimento, ou por mais que não tivesse no regimento, a gente avalia a boa convivência entre todo mundo. Nem sempre, inclusive, vai estar lá fundamentado na convenção, no regimento. Existe uma série de outras normas e leis por trás, inclusive a tentativa do uso do bom senso, de dizer,
poxa, numa próxima vez tenta não fazer assim, porque isso incomodou alguém e talvez para ti não fazer assim não vai custar nada demais. Ponto. Entende? E outra, eu acho que o que o Célio tinha falado com relação a... Cara, se multou, se divertiu, tu não vai chegar e ventilar, né? E jogar aos 4 cantos, aos 4 ventos e dizer, olha... Bicho. Eu quero ver a advertência do outro, a multa não vai simples ver. assim, não. É justamente porque acha que a pessoa é inimigo, sem pensar que em algum momento na vida, porque quando tu compra um apartamento, geralmente tu investe as economias de uma vida inteira e tu parcela para uma outra vida. Então, em tese, tu vai passar muito tempo ali dentro, né? E aí as pessoas não entendem que pode ser que tu precise daquela pessoa que tu estás apontando o dedo. Não, isso já vem... Uma vez um condomínio me falou o seguinte, cara, sabe qual é o maior patrimônio do brasileiro? É a casa própria, cara. Exato. Então, assim, às vezes o cara não tem um pinto para dar água, mas ele conseguiu comprar a casa própria, porra, aquilo é o patrimônio que ele vai deixar para os filhos, aquilo é a herança de família. Cara, aquilo tem uma representação simbólica muito maior do que o custo daquilo. Então, porra, então aquilo passa a ser meu, tem uma sensação, um sentimento de pertencimento muito grande, mas ele não se toca que isso depois se mistura um pouquinho com o do outro, mais um pouquinho com o do outro, então é uma corrente, é uma cadeia, cara, fechada. E aí, quando tu vai dividir piscina, quando tu vai dividir, sabe? Já que estamos falando de propriedade, eu sei que tu tens condomínio aí que tem uma faixa etária um pouquinho mais alta. Como que é administrar condomínio com idosos, assim, com gente mais... Da melhor idade. Da melhor idade. Peraí. Melhor da melhor idade. Melhor da melhor idade. Tem algumas áreas da cidade que tem até os condomínios já são mais idosos, né? Então, Condomínio idosos com pessoas idosas. eu não costumo pegar muito condomínio assim, porque tem as suas particularidades, as pessoas preferem já não gastar, já estão acostumadas com aquela situação e eu me sinto incomodado com o condomínio parado. Então, eu acabo me afastando um pouco. Mas tem uma situação bem engraçada, né? Não, eu fui participar de uma assembleia, já era a segunda, eu fui eleito, daí a segunda assembleia do condomínio fui participar com a proposta de levar um laudo de engenharia e da parte elétrica, 40 anos tinha um condomínio, e tinha um conselheiro que se dizia engenheiro e advogado, e brabo, e reclamava de tudo estava errado, ninguém sabia de nada, o prédio era perfeito, não precisava de laudo de nada, imagina, fiação de 40 anos. E tinha um outro, os dois assim na faixa de 70 e poucos anos, e tinha um outro que discordava deles. Aí começou uma discussão, começou uma briga, de repente, esse que era advogado e engenheiro puxou uma cadeira. Cara, eu dei um pulo, porque imagina, eu ia jogar no outro senhor, imagina o que ia acontecer, puxou uma cadeira, foi um rolo. E tu não podia fazer nada, né? Porque qualquer coisa ali era atentado ao idoso. Gente, mas esse senhor era bem difícil, olha, complicado. Ele tumultuou a assembleia. Aqueles memezinhos que o cara vê na internet tava ali na vida real mesmo. E assim, Tá vendo? Por isso que eu gosto de assembleia presencial, gente. foi obrigado, ele disse, Tá ó, louco. pessoal, ou se controla ou ia encerrar a assembleia, porque não tem cabimento chegar num nível desse. Mas desse conta de segurar os Deu, homens, não? depois, não, eles se acalmaram sozinhos, acho que Como é que ele fazia? ele puxou a cadeira assim e segurava a cadeira aqui, chacoalhava a cadeira. Eu disse, meu Deus, ele vai jogar a cabeça no outro senhor, vai E tinha força pra jogar. Capaz Não de sei, jogar a cadeira e cair junto, mas acho que o pecado. reumatismo bateu e ele se acalmava. Eu me lembrei agora de uma coisa até que passou comigo. A pandemia, assembleia virtual e um prédio que eu administro também que é predominantemente pessoal da melhor idade. E os vizinhos, online, tá? Começaram a se brigar, mas tipo... Eles são mais bravos. Discutindo de uma forma muito feia, sabe? Daí eu não aguentei, né? E assim saiu. Eu assim, pessoal, que coisa feia. Vocês já estão todos em situação de tomar vacina, porque era bem quando tinha saído a vacina só para os idosos, Sim, sabe? só pra dar uma referência. Meu Deus, que gato. Aí eu... Não fosse xingar. Aí, não, o morador é meio parente, assim. Mas a gafe eu acho que eu O morador, e aí assim, foi emocional. Porque o que acontece?
que estavam brigando com a pessoa da minha família. Ela foi defender. Ele é cri-cri, ele vai ver. Ele é bem cri-cri. Só que aí a situação ali, ele tava certo. Aí, pessoal, você já tá em situação de tomar a vacina. A primeira dose da vacina. Porque só tava saindo pra idoso na época. Foi bem lá, assim que chegou a vacina. E aí, depois disso o ânimo acalmou, sabe? Mas essa situação de idoso eles são mais, né? Mas deixa eu contar a gafe. Eu acho que a pior gafe foi a minha, né? Tem um condomínio que a Ana também participava. E tinha um mudo. E eu mandei um áudio pro mudo. Ele mandou um áudio. E pior que até hoje não deu os 2 risquinhos verdes. E pior que o mudo é o que mais fala da Assembleia. Gente, vai o intérprete, mas ele fala. Sabe Ele vai com o intérprete. Aquela primeira pessoa, aquela primeira família que a gente falou no início, eu administro no condomínio também, que ele tem apartamento. E eu na Assembleia, meu celular aqui, né, subiu uma mensagem do fulano de tal. Aí eu olhei, a mensagem era: primeiro uma figurinha, mudo gravando áudio. E eu aqui, né, na Assembleia cheia, já. Daqui a pouco ele: meu Deus, a pessoa que mais fala nessa Assembleia é o mudo. Mandaram isso pra ti? No meio da Assembleia. O tal da máscara do chamado. Então, gente, olha só, uma coisa importante. Primeiro, a gente não tá rindo, né, do pessoal da melhor idade, da terceira idade. O que a gente tá falando? Que a peculiaridade que tem no condomínio traz essa característica. E sim, é normal. A gente vai chegar nessa idade, a gente sabe como é. Imagina, depois de uma vida inteira trabalhando, família e tal, cara, tu já tens as tuas manias, as tuas... Tu já venceu na vida. A gente nem chegou na cidade e já tem as nossas manias. É verdade. E olha, não são poucas. Então, o que a gente está falando e contando a história é da natureza daquele condomínio. E que acontece porque tem aquela característica, como o Célio falou no começo. Cara, a gente está... eu já até evito ter condomínios assim, porque eu já sei qual é a característica. São pessoas que normalmente não querem mais investir na mudança, investir na manutenção. Naturalmente, a mudança, ela gera um desconforto. Então, são pessoas que não querem mais estar em desconforto. Então, a gente está falando de uma forma engraçada tal, mas não é das pessoas, é da situação. Sim, sim. Tá? E quer ver isso da problema e muita treta? É um condomínio desse modelo, né, com essa faixa etária, e aí vende a cobertura para um jovem de 35 anos. Gente! Solteiro! Aí, Meu Deus! aí tá armado o rolo. Porque daí ele quer tecnologia, ele quer melhoria. E o restante não consegue acompanhar. Não quer mais. Porque da forma que existe há 40 anos... Ah, tá bom assim, tá bom, deixa. E da mesma forma que a gente Nunca falou da entraram. história do mudo, mas olha só que legal, né? A gente falou que o mudo é o que mais fala na Assembleia. Mas, pô, cara, eu não conhecia nenhum condomínio que tivesse tido esse princípio, essa iniciativa de inclusão. Porque eu nunca... Sim. Cara, olha que eu já fiz, se fosse até contar quando era Assembleia que eu já fiz na vida. o condomínio não faz questão. Não vai. A gente Entendeu? pensa na inclusão do PCD que é cadeirante, das outras dificuldades. Mas, cara, olha só que massa. O cara faz questão de participar da Assembleia... De todas, primeiro, já é um exemplo de condômino. Exatamente. Né? Segundo, não tem como uma limitação, o condomínio vai lá e disponibiliza. É o condomínio que disponibiliza, tem que deixar isso claro. O intérprete não é o condômino. E, cara, ele vai lá e se posiciona, faz se valer daquele direito, daquela ferramenta. Até porque ele é condômino como outro qualquer. Então, aí sabe o que isso me faz pensar agora? Porra, como é que certas pessoas vão falar, às vezes, da dificuldade de acessar uma Assembleia online? Pô, entende? Então, assim, ó, voltando à situação que a gente falou sobre surdo e tal, cara, a gente dá risada porque é algo que não é natural, mas olha o lado, né, a história legal que tem por trás do princípio da inclusão, né? E que mais condomínios façam isso, que se souberem que tenham pessoas em situações como essa, cara, que garantam a possibilidade de ele participar. Porque às vezes não participa só por
Por se sentir constrangido. É, se sentir- constrangido, é verdade. E tu E sabe que ele controla, e ele fala, né, de certa forma com um intérprete, mas ele deu bastante lição de moral nesse condomínio, que as assembleias eram tumultuadas e vários apontamentos foram bem interessantes dele, botando algumas pessoas no lugar delas. Então, Ele é muito boa conselheiro a participação Olha dele. só que Ele massa. é Massa. conselheiro agora no condomínio, ele participa das assembleias e eu ia falar exatamente isso. Esse condomínio vai bastante gente na assembleia, então assim fica aquele falatório. Só que quando tem o falatório, a intérprete não consegue passar para ele. Daí ele para, Ele deixa a assembleia cadenciada, assim. ele para Ele e controla ele a assembleia. fala: pessoal, olha só, ela não tá conseguindo entender, sabe? E passar ao mesmo tempo. Aham. E aí o pessoal vai se organizando pra Que lição, não? E assim, ó, Rodrigo, aquilo que tu falasse do próprio condômino, às vezes não querer se dispor, né? Aí falando, eu sempre falei abertamente sobre isso, eu tenho problema auditivo, eu uso aparelho, não sou surda totalmente, mas eu tenho uma deficiência auditiva. E quando eu descobri isso, eu descobri faz uns 10 anos, é justamente esse sentimento que tu tem de tu se excluir por ser diferente. E eu fiquei justamente naquela questão pensando assim, puta, eu vou lá, mas será que vai ser assim? Tu acaba realmente, para não se incomodar, tu sai de cena, né? Então fica aí realmente um exemplo dessa pessoa e para a gente também respeitar muito mais essa pessoa, porque o esforço dela para fazer valer também o seu direito é muito maior do que todos os demais. É isso aí. É isso aí. Mas seguinte, vamos mudar um pouco a história. Vamos para um bate-bola aqui, cara. Já estamos encerrando, né? A gente falou de treta, falou de confusão, mas eu acho que a gente tinha que trocar uma ideia assim por exemplo, eu vou te pedir talvez 3 dicas que tu desse diante dessas confusões, dessas tretas que acontecem no condomínio, para que o condômino, porque a real é que o conflito é entre eles. Sim. Né? O síndico, ele não é juiz, ele assiste o negócio. 3 dicas que tu pudesse dar para que as pessoas não fizessem isso, para que essas tretas diminuíssem. Eu acho que a primeira dica é imaginar que tem uma família inteira morando em cima de ti, uma do teu lado, uma do outro, uma embaixo, uma na frente e nas diagonais também. Então, tem muita gente ali. Tu tem que ter consciência que vai ter barulho, que as outras pessoas têm um estilo de vida diferente do teu e que o síndico não é o santo milagreiro que vai resolver o teu problema. Então, se tu tem um problema com o vizinho, isso a gente tira pela rotina e pela experiência, é muito melhor que tu entre em contato com o teu vizinho, converse e tente uma mediação do que tu chame um síndico. Porque tem casos que não tem como resolver. Essa já é então a segunda dica. Tem casos que não tem como o síndico resolver. Por exemplo, o barulho do vizinho de cima. Se tu entrar essa é a terceira dica. Se tu entrar numa briga, num conflito com o teu vizinho de cima, acabou. Ele comprou, tu comprou, ninguém quer vender e vocês vão ficar fazendo um batendo com a vassoura e o outro batendo com o pé para baixo. E o síndico não tem E o síndico não vai fazer nada. Vou E te falar. nem a justiça. Eu tenho um amigo que é chefe do cartório de um fórum e ele disse, cara, o que tem de processo por condomínio social. E assim, a resolução é mínima, porque não tem como resolver. Mas vou te falar o que eu tiro disso, cara. Primeiro, a opção de morar lá é da pessoa. Não é do síndico de garantir o sossego dela de morar lá. Segundo, o cara sempre acha que quando ele leva para o síndico, ele vai estar sendo impessoal. Mas para quem recebe a mensagem através do síndico, acha que em vez de falar com ele, já chamou direto a polícia. É pior Exatamente. ainda. E aí, por fim, como é que tu falou da terceira dica? Tu falou da terceira dica. Que não vai parar o barulho, o problema não vai se resolver e só vai piorar a relação entre vocês. Que é mais fácil se aproximar do que armar, dividir, né, cara? Se a gente fosse resumir tudo que o Célio falou, as dicas dele seria respeito, bom senso e paciência, né? Tolerância. Não, é isso aí, cara, é isso aí. Todo mundo tem que dar um passinho atrás, né? Antes de achar que tá no direito de sair atropelando todo mundo. Célio, obrigado por ter vindo, cara. Célio, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Desce um E banho. espero a próxima. Vai ter. Esse cara montaria um livro
Só de história. Sozinho, tá? Sozinho. Com pelo menos uns 3 volumes. Tem alguma história. Meninas, obrigado, foi show de bola, foi bom demais. Marcão, obrigado pela parceria aí também. Tamo junto. Pessoal, espere até o próximo capítulo. Senador está por vir aí. Obrigado a participação de vocês, a vocês estarem nos assistindo. Espero que tenham curtido, porque é esse o nosso objetivo. Divertir, descontrair, falar um pouco do nosso cotidiano, dos nossos condomínios, porque, cara, de pesado, né, já bastam os problemas que a gente tem na vida. No mais, a gente quer trazer diversão e conhecimento junto. Um grande abraço para vocês. Obrigado mais uma vez. Por favor, meninas, se despeçam aí. Deixa a palavra por último ao Célio. Gente, tchau, tchau. Até a próxima. Em breve, com certeza, estaremos juntos de novo. Essa é a ideia, né? Trazer conteúdo, mas um conteúdo leve, na contramão do que vem acontecendo. A gente quer que realmente as pessoas saibam que o problema não é só na sua casa, tem em todo lugar. É verdade. Pessoal, muito obrigada, é justamente isso, complementando, entendam, né, que a vida condominial, ela não é tão simples, mas ela pode ser levada de uma forma tranquila, desde que todo mundo saiba lidar com o seu vizinho e entenda que o seu vizinho não é o seu inimigo. Um beijão e até a próxima. Obrigado, pessoal. E tenham paciência. O vizinho de vocês pode ser um amigo. E todos nós queremos chegar em casa, descansar e ter a paz do nosso lar. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau!